Bom dia, meninas, tudo bem? E aí, não deu nem tempo de sentir saudade, né? Eu já tô aqui logo hoje, Marcos 1º. Falei, não, tem que começar no dia 1º de Marcos pra gente começar bem. Mas hoje eu vou tentar, porque vocês já me conhecem, vocês sabem que a pessoa que vos fala muito e não consegue parar. Mas eu vou tentar de forma sucinta falar um pouquinho aqui sobre esse primeiro capítulo, tá bom? E o que a gente vê já assim de começo, só para vocês terem uma ideia, quem foi Marcos, para quem que ele escreveu, quando foi, quando, como e onde. Então o que a gente vê? O nome é Marcos, mas ele também era conhecido como João Marcos. Ele era o auxiliar do apóstolo Paulo e eventualmente ele vai trabalhar juntamente com o apóstolo Pedro. E o que nós podemos ver aqui, os estudiosos afirmam que, na verdade, o Evangelho de Marcos, ele é segundo Pedro, porque Marcos ele não andou com Jesus, ele não viu Jesus face a face como Pedro. Então aqui é como se fosse Pedro ditando para ele e ele escrevendo. Esses acontecimentos que estão aqui descritos no livro de Marcos, eles foram presenciados por Pedro, que falou a Marcos e Marcos escreveu, tá bom? Foi escrito mais ou menos 65 anos depois de Cristo e curiosamente, é o segundo livro aqui dos evangelhos, mas foi o primeiro livro a ser escrito. Então, tanto Mateus, Lucas e João, eles tiveram como base o evangelho de Marcos. A partir do evangelho de Marcos é que os outros foram escritos. E é o menor dos evangelhos, são apenas 16 capítulos. E o que a gente vê já logo aqui no começo? A diferença, né, para nós que acabamos de sair aqui de Mateus. Mateus, ele deu ênfase ao nascimento, a acontecimentos pregressos, né, do ministério de Jesus. Marcos não, Marcos é bem sucinto. E aí lembra como Pedro era estouradão, por isso que identifica muito Pedro aqui, porque é bem a personalidade de Pedro no jeito literário aqui de Marcos. Então Marcos não perdeu tempo não, com nascimento, com nada, vamos logo pro ministério, porque o que eu quero falar é isso. E uma curiosidade aqui, se é Pedro ditando para Marcos, né, falando tudo que estava descrito aqui, nós não vamos encontrar Pedro sendo poupado aqui. Em nenhum momento. Aqui em Marcos a gente vai ver Jesus falando todas as coisas que falou com Pedro, né, dando dura ali em Pedro, lá em Mateus, vai dar dura aqui também em Marcos. Então Pedro não poupou-se a si mesmo. Mas Marcos já começa aqui, já no primeiro versículo, já chamando a existência, né, falando ali de Isaías, mostrando também, assim como Mateus, né, a messianidade de Jesus, que Jesus haviam profecias acerca dele lá no Antigo Testamento, então ele já deixa, isso aqui, Jesus é o Messias. Essa era a visão de Marcos também. De forma mais sucinta, porque já no primeiro capítulo, eventos que acontecem durante os 4, 5 primeiros capítulos de Mateus, eles estão descritos aqui, já no primeiro capítulo. Então Marcos já mostra ali, já fala um pouquinho de João Batista, já fala do batismo de Jesus, do Espírito Santo sendo levando Jesus pro deserto para ser tentado. E uma coisa que eu acho bem interessante, porque tá bem assim, Mateus estava mais divididinho, e aqui em Marcos, no mesmo capítulo, né? No mesmo dia, no mesmo evento praticamente, Jesus sai ali do Rio Jordão, onde Deus fala para ele, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Lembra que vocês viram isso com a pastora Lia, lá no capítulo 3 de Mateus? E em seguida ele é levado pro deserto. Então no mesmo dia em que Deus fala para ele, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, o Espírito Santo já leva ele pro deserto para ser tentado. E o que a gente viu? Você vai lembrar, que você estudou isso comigo lá em Mateus, que o diabo já começa a questionar a paternidade de Jesus, né? Será que tu és mesmo o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, né? Atira-te daqui, eu transformo essas pedras em pão. Então, no mesmo dia em que Jesus ouve que ele era filho amado, vem o diabo e tenta roubar essa verdade. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Na verdade, a gente escuta algo, ou nós aprendemos algo, ou somos abençoadas com algo, e naquele mesmo dia
O diabo se levanta para minar a nossa mente, para mudar o nosso pensamento, para colocar dúvidas de quem nós somos, da nossa identidade, da nossa paternidade, ou até roubar a nossa bênção. Isso é algo para se pensar. E aí a gente tem que voltar novamente, né, para Mateus e aqui em Marcos, porque Mateus está mais específico como que Jesus resiste, né? Vocês lembram muito bem. Mas isso aqui só para dar uma explanação bem rapidinha, porque hoje eu prometo que esse vídeo ficará curto. E aí a gente já vê, Jesus já vai curando, cura já a sogra de Pedro, cura leproso, faz muitas coisas. Mas um versículo aqui, eu vou até colocar os meus óculos, porque sem eles eu não consigo ler, que eu queria falar bem rapidamente, é o versículo 35, que diz, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Olha Jesus aqui mostrando a importância, a necessidade da oração. E olha a hora que ele se levanta para orar. De madrugada. De madrugada ele foi incomodado pelo Espírito Santo de Deus, que eu estou imaginando, né? Que ele estava dormindo, algo ali incomodou e ele foi orar. Meninas, eu não sei vocês, mas eu sei que algumas aqui já passaram por isso. Quantas vezes, às vezes você acorda de madrugada com uma sensação estranha e você tenta dormir, mas sabe o que é? Muitas vezes é o Espírito Santo de Deus te levantando. Vai orar. Então não resista a esse chamado, porque olha, aqui logo em seguida também diz que os discípulos o estavam procurando, né? Eles procuravam diligentemente e tendo encontrado lhe disseram, todos te buscam. E Jesus disse, ok, vamos a outros lugares, né? Vamos às povoações vizinhas. Que aí começa realmente o ministério. Então o que a gente vê aqui? Eu tiro aqui, Jesus foi orar. Nesse momento que ele levanta de madrugada, ele é incomodado pelo Espírito Santo de Deus a orar. E quando ele ora, Deus dá direção para ele, porque aqui ele já disse para os discípulos, não, tudo bem, vamos sair daqui agora e a gente vai para as cidades vizinhas. Porque ali naquele momento de oração, ele teve uma confirmação, ele teve uma palavra de Deus, um direcionamento. E é exatamente isso que a oração faz com a gente. Lembra do secreto? Quando a gente entra no secreto, nosso Pai que nos vê, começa a falar, a gente começa a ter intimidade com ele e a gente começa a discernir a voz dele. Nesse momento aqui eu vejo claramente Jesus indo orar e Deus dando direção. Agora, filho, é isso que você vai fazer. Agora você vai começar a disseminar esse evangelho aqui nas cidades das circunvizinhanças. Aí, as cidades próximas, vamos colocar assim. Então, aqui hoje é só realmente para a gente ressaltar a importância da oração, que é fundamental na vida de nós cristãs, nós, as filhas do rei, né? Porque sem oração a gente não tem discernimento, a gente não tem direcionamento. E lembra que nós falamos sobre a palavra de Deus ser luz para o caminho, lâmpada para os pés? A lamparina ela vai iluminando os próximos passos. Você não vê a longa distância, mas você vê os passos que você está dando e, consequentemente, continuando a caminhar, você continua tendo essas revelações dos próximos passos. E a oração é exatamente isso. É luz para o caminho, porque é você entrando no seu secreto e conhecendo um pouco mais de Deus, deixando Deus falar, tendo discernimento através do Espírito Santo e ouvindo a voz dele que vai te guiar e vai te direcionar, tá bom? Então, era só para não deixar vocês com saudades de mim, porque eu achei que a gente já tinha que começar Marcos 1 com um videozinho. Não sei quando terá outro por agora, de verdade, mas eu espero que tanto ou mais abençoador do que Mateus, Marcos seja um marco na sua vida, um marco, tá bom? Então, que Deus abençoe o seu dia, seja cheio do Espírito Santo, entre no seu secreto e vá orar, porque aí você vai ouvir a voz do Pai, te direcionando, te mostrando, iluminando o caminho que você deve seguir, tá bom? Deus abençoe o seu dia e a gente se vê amanhã aqui em Marcos 2.